capítulo de número 10 e versículo de número 25. Diz assim, ó: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem está dizendo isso? O Senhor Jesus. Jesus está fazendo esta exclamação. Ele está declarando que é mais fácil, é uma coisa mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por que será que Jesus ele está colocando esta afirmação agora diante de vários questionamentos que ele recebera de um jovem rico? Nós vamos aprender hoje. Eu quero ler pela terceira vez e quero que você que está comigo à distância, ainda aqui da tua casa, do local do seu trabalho, por onde você se encontra agora, eu repito, e você após a minha leitura repete em alta voz e bom som. Diga assim, ó: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É muito mais fácil, Jesus está dizendo. Você crê que esta é a palavra do Senhor? Eu creio. Tenho total convicção que ela é pura, genuína e rema, e vai nos ensinar muito. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, nos colocamos agora a buscar a Ti e aclamarmos para que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento, para que o Senhor nos mostre toda e qualquer que seja agora o ensinamento, a direção necessária, para que possamos prosseguir e alcançarmos com grande êxito e com grande vitória todos os Teus projetos, todos os Teus sonhos, e que a Tua palavra produza grande resultado para o qual o propósito está sendo enviada em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Portanto, vamos aprender agora o que o Senhor Jesus estava ensinando. O que o Senhor Jesus deixou registrado para nós, tanto no Evangelho segundo Mateus, o Evangelho que estamos lendo de Marcos, como também registrado no Evangelho segundo Lucas. Esses três evangelhos, eles registrarão essa mesma passagem. Tudo bem? Com ângulos um pouco diferentes, ângulos que vão trazer ensinamentos um pouco, vamos dizer, variados, porém no mesmo nível e no mesmo foco. Mas o que Marcos, ele traz para nós de novo? Qual é o ensinamento que vamos extrair hoje nesse estudo? Vamos entender. Primeira coisa que eu tenho que compreender é aonde e como tudo isso estava ocorrendo. Qual era o cenário, qual era o momento em que tudo isso ocorria, para que todo o ensinamento, toda uma palavra rema seja colocada à minha disposição, ao meu favor. Preste bem atenção. Jesus, ele está fazendo diversos discursos. Ele está ensinando acerca de muitas coisas. Entre elas, a primeira coisa que Jesus ele vai ensinar, ele vai se colocar a ensinar aos seus que estavam ali, discípulos, como também a multidão, ele vai ensinar acerca do divórcio, que não é o foco nosso nesta noite. Mas algo interessante é que eu vejo que Jesus, quando nós lemos o versículo de número 1 do capítulo 10, diz que, levantando-se dali, foi para o território da Judéia, da além do Jordão. Então, Jesus estava próximo ao Rio Jordão. O Rio Jordão, para nós, ele é uma figura daquele divisor, o divisor de águas realmente, de um tempo de obscuridade, um tempo de grande aflição e um tempo novo. Um tempo onde Deus ele começa a agir, trabalhar e começa a mudar, restaurar a vida de muitas pessoas. Então Jesus estava mais uma vez ali próximo dos territórios do Rio Jordão
próximo deste divisor, e algo impressionante acontece. Algo muito interessante vai ocorrer naquele momento. Vão comigo aqui, a partir do capítulo de número 10, versículo 17, entender o que a palavra nos ensina. Versículo 17 começa a esboçar esse momento, a nos ensinar o que estava ocorrendo. Diz assim a palavra: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos começar a analisar esse primeiro versículo de número 17. Quando Jesus ele estava se pondo a caminho, ou seja, começando a caminhar, ou deixando a multidão para ir para um outro lugar, para ir para um outro cenário, veio então ao encontro de Jesus, correndo, desesperado, um jovem. E este jovem se colocou diante de Jesus, até de uma forma, vamos dizer assim, que fez com que muitas pessoas ficassem a observar. Ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus e o chamou de bom mestre. Alguém que Jesus ainda não havia visto, alguém que não acompanhava Jesus, alguém que não tivera um contato anterior com Jesus, se apresenta de uma forma súbita, se coloca a estar de joelhos perante ele e começa a declarar que ele é bom. E faz uma pergunta muito interessante. Eu acho muito, mas muito interessante esta pergunta que este jovem rico, ele faz ao Senhor Jesus. Pois é a mesma pergunta que sempre está corroendo, que está removendo o interior de muitas pessoas. O que este jovem rico se põe a perguntar a Jesus, na verdade é o questionamento de muitos, se não da grande maioria que acompanha o Senhor, que caminha junto com Jesus. Ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Na pergunta deste jovem rico está embutida a sua responsabilidade. Eu acho interessante por este propósito, por esse motivo. Ele não pergunta como ele vai conseguir, ele fala: o que farei? Ele entende que para herdar a vida eterna, que para possuir o direito à vida eterna, algo ele tinha que fazer. Não seria dada de uma forma simples. Ele poderia até possuir o direito, mas ele tinha que fazer algo para ver este direito ser realizado em sua vida. E ele está disposto a isso. Ele está disposto a fazer algo. Mas será que a sua disposição em fazer algo estaria na sua totalidade? Quando Jesus escuta ele dizer: o que farei para herdar a vida eterna, herdar o reino, herdar a salvação, Jesus fica satisfeito, porque ele demonstra preocupação com a sua alma. Ele demonstra para Jesus a sua preocupação com o além-túmulo, ou seja, com a vida após a morte. Ele está preocupado realmente aonde ele irá. E ele quer possuir a vida eterna. Ele quer ter uma vida digna após todo este momento terreno. Só que tem um detalhe. Essa mesma expressão que ele usa, o que farei, outras pessoas também usaram. Foi inúmeras as vezes que nós vemos pessoas perguntando: o que farei, como eu farei, por que eu farei, né? Ou seja, as pessoas, elas sempre estavam atentas ao pregar, ao anunciar da palavra, o que deveriam fazer. Lembra comigo em Atos, no capítulo de número 2, e no versículo de número 37, veja comigo, olha o que vai dizer. Atos, capítulo de número 2, e versículo de número 37. Quando o apóstolo Pedro, ele havia feito um discurso, e o discurso dele foi um discurso bem contundente, foi um discurso bem expressivo acerca de tudo o que Jesus
ele de fato representava, ele diz assim, ouvindo eles isso, conspiraram-se, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Por que essa pergunta? Porque eles queriam ser salvos. Eles queriam alcançar também aquela salvação que Pedro estava anunciando. Então eles perguntaram: o que faremos? Qual é a atitude que nós temos que ter? Qual é agora a atitude que precisamos nos colocar a fazer? Esta mesma pergunta também foi dita por aquele carcereiro, lá em Atos 16, e no versículo de número 30. Olha o que diz: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então, nós estamos observando que a salvação, ela veio por Jesus, ele nos salvou, ela é de graça, mas eu tenho que fazer algo para poder manter essa salvação em mim, para que eu tenha direito à vida eterna. E aquele jovem, de fato, ele havia ido à pessoa certa, ele havia ido à pessoa correta. Quando ele corre atrás do Senhor Jesus, ele está indo atrás daquele que realmente pode fazer total mudança, total, agora transformação na vida dele. A primeira coisa que eu tenho que fazer para ter a salvação, a vida eterna, é me colocar diante da pessoa certa. Ou seja, aquele jovem, ele estava no lugar certo, diante da pessoa certa, e até mesmo fazendo a pergunta mais correta: o que eu preciso fazer? O que eu preciso agora determinar e estabelecer a ser feito para que eu possua a vida eterna? Por que ele está diante da pessoa certa? Por que ele está diante da pessoa mais certa, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, que ele estava atravessando? Atos, capítulo de número 4 e versículo de número 12. Está escrito o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro, olha bem, nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então ele estava diante da pessoa que era fundamental. Ele estava diante de Jesus, que é o único que pode nos conceder a salvação. Era o único que podia mudar e reverter aquele quadro. Ele também estava agora se posicionando diante da pessoa mais correta, porque em João 8, e versículo de número 24, está escrito o seguinte: por isso, vós disse que morrereis em vossos pecados. Vos disse que vós morrereis em vossos pecados. Por quê? Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então Jesus, ele deixou bem claro que se a pessoa não crer nele, se a pessoa não confiar que ele é o único que pode anular a condenação do pecado que nós cometemos, aquela pessoa já está morta, já está confinada à morte eterna, não terá a vida eterna. Então aquele jovem estava diante daquele que poderia realmente mudar o seu quadro, reverter a situação da vida dele. E em 1 Timóteo, no capítulo 2 e versículo de número 5, está escrito o seguinte: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, diante de toda aquela situação, aquele jovem havia realmente se colocado diante da pessoa correta. Então hoje, para que eu venha possuir a vida eterna, a primeira coisa que eu preciso fazer é me posicionar diante do Senhor, diante de Jesus. Então, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeira coisa, se colocar diante da pessoa certa. Ele estava diante de Jesus. Versículo 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Jesus o questiona o por qual motivo ele chamava o Senhor de bom.
Ele diz ainda: ninguém há bom senão um, que é Deus. Este sim é bom. Por que ele reconhece Jesus como bom? Aonde ele está vendo a bondade? E ele continua dizendo: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. E olha o que ele vai dizer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. O que eu vejo aqui interessante? Jesus, ele perguntou para aquele jovem o que ele guardava realmente dos ensinamentos de Deus. Se ele achava que Jesus era bom, se ele achava que Jesus de fato era bom, então ele tinha que andar segundo as leis, segundo o que mandava realmente a palavra do Senhor. Então Jesus fala para ele: você respeita a lei? Você guarda a lei? Aí ele falou assim: tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Ou seja, ele pensou ter respondido à altura para o Senhor Jesus. Ele pensa ter respondido de uma forma a qual Jesus ficou assim agora impressionado, desde a mocidade, ou seja, desde que ele se entende realmente como uma pessoa sábia, ele faz tudo isso. Aí olha o que vai dizer, preste bem atenção, versículo de número 21. E Jesus, olhando, olha para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus, ele ensina três coisas fundamentais a este jovem rico agora. Jesus, ele olhou para ele e, sentindo amor para com aquele jovem, ele diz assim: falta-te uma coisa. Existia uma coisa para aquele jovem, e Jesus sabia muito bem o que era. Aí Jesus falou assim: vai e vende tudo quanto tens. Vende tudo. Só que o ato de vender tudo, o ato de pegar tudo que ele possuía e vender, faria com que ele possuísse um grande tesouro, pois ele era rico. Vender tudo não era a questão, porque vender, ele estaria em posse de todo o dinheiro adquirido pela venda. Só que Jesus, ele mostra que algo ele tinha que fazer com o dinheiro arrecadado daquela venda. Ele tinha que pegar e dar aos pobres, para ter um tesouro nos céus. Para ter um tesouro nos céus, ele tinha então que fazer com que tudo que ele possuía aqui fosse vendido e entregue aos pobres. E Jesus diz mais: e vem e segue-me. Ele deveria também deixar tudo e passar a seguir a Jesus. Vamos lá. Tudo que aquele jovem ele tinha, se vendido, ficaria o dinheiro em seu poder, mas dado aos pobres, se tornaria uma pessoa, ao olhar do homem, sem provisão, sem sustento. E seguir Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde deitar, não tinha paradeiro fixo, era uma vida meio que louca, sem sentido. Então aquele jovem rico, quando ele escuta de Jesus esse único ponto, que Jesus diz que o impedia de herdar o reino dos céus, ele começa a confrontar a sua realidade. E aí que está o ponto-chave desta mensagem. Cada um de nós temos algo que precisamos renunciar. Para este jovem rico, era a sua riqueza. Às vezes, para mim, é uma coisa que não está ligada à minha vida financeira. Às vezes, financeiramente, eu sou desprendido de tudo em favor da obra. Às vezes, financeiramente, eu sou capaz até de dar tudo o que eu tenho para poder servir ao Senhor e abrir mão de tudo.
Então não é este o ponto que Jesus ele vai trabalhar em mim. Às vezes o que me está travando de seguir e herdar a vida eterna, seguir Jesus e herdar a vida eterna, são as questões familiares. O apego às coisas familiares, o apego ao filho, apego à filha. Às vezes a pessoa coloca questões, vamos dizer, familiares acima das questões espirituais. Às vezes a pessoa coloca as suas questões de trabalho acima e à frente de Deus. Ou seja, há muitas pessoas que não roubam, há muitas pessoas que não mentem, há muitas pessoas que não cobiçam nada do próximo, há muitas pessoas, e glória a Deus por isso, que não traem, que não usurpa nada que é de outrem. Mas quando Jesus olha para aquela pessoa, vê que há coisas que aquela pessoa faz que são colocadas na frente de Deus, são colocadas primeiramente depois do Senhor. E é justamente isso que Jesus estava tratando com aquele homem. Ele estava pedindo que ele priorizasse a Jesus acima da sua riqueza, que era a barreira que estava entre ele e Jesus. Jesus falou: vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me segue. Ou seja, com a riqueza que ele tinha, com tudo que ele possuía, seria impossível ele seguir Jesus. Seria difícil ele acompanhar Jesus na vida a qual o Senhor Jesus ele vivia. Ele não ia largar as honras, as glórias, os momentos de grande glamour que ele possuía para viver a vida que Jesus estava acostumado a ter. Então Jesus falou: você infelizmente precisa ainda anegar a muita coisa. Você precisa vender tudo o que você tem, tudo o que você carrega, que te dá estabilidade, tudo que te proporciona agora uma vida sustentável. Você tem que aprender a caminhar, como ele disse para Paulo, você vai ter que aprender a padecer pelo nome de Jesus. Você vai ter que aprender a suportar os altos e os baixos da vida em prol do nome do Senhor. Vender tudo o que tem e dar aos pobres. Ele está dizendo de você vender o que você adquiriu, conquistou. Ele está dizendo aquilo que te separa, aquilo que te impede, aquilo que não deixa você chegar diante da sua maior, vamos dizer, a sua maior visão. O que o jovem rico queria, a salvação, mas a riqueza o impedia. O que eu quero? Eu quero a salvação, mas o que está me impedindo diante do que Jesus está ensinando? Qual tem sido a barreira, o obstáculo que está entre eu e Deus? Qual tem sido as desculpas que eu dou para não estar na casa, para não estar diante do Senhor? Quais têm sido agora as questões que estão me impedindo de caminhar com Cristo? Era o que Jesus estava dizendo para ele. Vende o que você tem, dê aos pobres e me segue. Esta tua riqueza tem sido um peso, um fardo, difícil de você carregar. Você, para andar com Jesus, tem que ter leveza, tem que ter suavidade. Não dá para poder andar com peso pesado, com jugo que você não consegue suportar. Jesus está dizendo, você precisa abrir mão disso. Versículo 22. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele ficou contrariado, porque a palavra que Jesus disse para ele foi de encontro tudo que ele tinha, abrir mão de tudo. Mas o que Jesus disse? Aquele que não abrir mão de tudo que possui por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não perder tudo que possui, esse não vai conseguir nada com Deus. Ele disse mais, preste bem atenção, versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Vai ser difícil entrar no reino dos céus. Entra na igreja, frequenta a reunião,
recebe bênção, são curados, tem resposta. A porta da igreja é larga, a porta do reino dos céus que é estreita. A porta da igreja recebe todo tipo de pessoa. A porta dos céus não passarão os pecadores, os fornicadores, os mentirosos, os cães, os feiticeiros. Esses não. A porta da igreja recebe todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa pode passar pela porta da igreja. É fácil. O difícil é caminhar do lado de Jesus. O difícil é entrar aonde Jesus entra. O difícil é passar pelo estreito. O difícil será renunciar a tudo que eu tenho adquirido, às vezes de uma forma errada, reconhecer que eu fui errado e eu estar disposto a abrir mão de tudo para reconquistar diante agora do Senhor. Porque quem perde, ganha, mas quem deseja manter, acaba perdendo. Veja o que Jesus vai dizer, preste bem atenção. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele disse mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Quem então poderá se salvar? Qual será a pessoa que terá condições de ser salva? Ou seja, todos tinham ambição, todos tinham desejos de ser rico, de prosperar, mas não é isso que Jesus está combatendo. Ele não está combatendo a riqueza, mas o amor, a riqueza acima do amor a Deus. Seguir a riqueza e não seguir a Cristo. Veja o que vai dizer o versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E ele disse mais. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aí eu acho fascinante o ensinamento de Jesus. Olha o que ele disse. E Jesus, respondendo, disse: em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Dizendo, ninguém que tenha deixado tudo isso, abandonado, deixado em segundo plano. Deixar não é esquecer que existe um pai, esquecer que existe uma mãe, esquecer que existe filho, esquecer do esposo, da esposa. Não, não é isso. É colocar Deus em primeiro lugar, colocar Jesus na frente. Todos que tenham colocado a minha frente, olha o que ele vai dizer: a mim e ao Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos e campos, com perseguições, e olha bem, e no século futuro, a vida eterna. Então Jesus está dizendo que ele não é contra. Eu tenho que aprender a perder para ganhar. Ele está ensinando que a princípio você vai perder. Às vezes o teu pai não aceita você na igreja. Então, por um momento você vai ter que perder o seu pai. Por um momento você vai ter que deixar que o seu pai, ainda que revoltado, chateado com você o perca para na frente ganhar. Para na frente você ter mais. Para na frente você possuir de Deus realmente a recompensa. Mas se você estiver apegado agora a este amor paterno e deixar o amor de Deus, você vai perder tudo. Então ele está dizendo, a princípio parece que é uma perda. O meu pai me rejeita, a minha mãe vai lá me espraguejar, os meus filhos começam a me criticar, mas depois Deus ele me traz novos irmãos, novas irmãs, ele resgata os meus filhos, resgata os meus irmãos, resgata o meu esposo, resgata a minha esposa, ele traz todos para junto da sua obra. E ele disse mais, preste bem atenção: porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros.
Ele está ensinando que muitas pessoas vão começar bem, mas terminarão de uma forma não boa. Contudo, outros vão aprender tarde, mas por praticar o certo, vão acabar entrando primeiro. Vão ter a primazia de toda esta promessa. Então eu tenho que estar constantemente firmado, alicerçado. E eu acho interessante quando Jesus diz isso, e ele mostra muito bem essa questão, que porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros, ou seja, mostrando que não é a questão de eu ter vindo primeiro, e muitas das vezes a gente vê as pessoas na casa de Deus há muito tempo, com um amor frio, com a intimidade com Deus não do mesmo modo, e aquele que chega ontem no fervor, no calor, incendiando tudo, cheio de amor, cheio de, vamos dizer, de experiências. Então ele está dizendo, olha, não é questão de ser o primeiro. E tem muitas pessoas que falam assim, na minha casa eu fui o primeiro, lá na minha família Deus me resgatou primeiro, tudo bem, mas como está o teu amor hoje? E o teu irmão, teu parente que veio hoje, ele está tendo mais fé do que você? Ou você continua ardendo na sua intimidade e comunhão com Deus? O problema não é ser o primeiro, é como vai ser o seu último estado. Vai ser o último estado que nós vamos ter que observar. Aí você analisa por isso aqui, ó. Quando você entregou tua vida a Jesus, dava o horário do culto, você era o primeiro a querer chegar na igreja. Hoje, que Deus resgatou a tua esposa, resgatou o teu marido, resgatou os teus filhos, quem é o último a se aprontar para ir para a igreja? É você? Então, olha que o primeiro se tornou o último. E os últimos se tornaram o primeiro. Quem quer estar primeiro? Quem chega atrasado? Quem dá desculpa para não ir? Então, comece a entender que muitos acabaram adquirindo tanta coisa de Deus que acabaram trocando as bênçãos e colocou o abençoador por último. Pegaram as bênçãos e abriu mão do abençoador. E já os que chegaram por último, por ter levado tantos baques na vida, estão mais firmes. E olha aqui que Jesus vai nos ensinar em Mateus 6, em versículo de número 33, para você entender. Mas buscai primeiro, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele estava dizendo para o jovem rico? Abandona tudo, busca a Deus primeiro, depois ele te restitui tudo isso. Depois te devolve tudo que você abre mão. Coloca diante de Deus a sua vida primeiro. O que você quer ganhar, coloca diante do Senhor. Apresenta a Ele. Entrega a tua vida a Jesus, que Ele te entregará a sua salvação. É o que Ele estava ensinando. Veja comigo em Mateus, capítulo de número 16, e versículo de número 14. 24. Mateus 16, 24. Olha o que vai dizer. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus disse para o jovem. Você quer me seguir? Você quer a vida eterna? Então faz o seguinte: renuncia a si mesmo. Abre mão de todos os teus sonhos. Tome sobre si a minha cruz e siga-me. Jesus abandonou tudo. Ele tinha que fazer o mesmo. Olha o versículo de número 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha o que Jesus está ensinando. E ele disse mais: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ter todos os seus sonhos e projetos, se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? O que você está disposto a dar para poder salvar a sua alma? No momento do nosso desespero, tudo, mas nada vai adiantar, porque o resgate da alma não é comprado por dinheiro, não é comprado por ouro e nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então a nossa alma,
ela só pode ser resgatada da condenação gerada pelo pecado através do sangue. Jesus disse: aquele que negar a si mesmo, abrir mão de tudo, esse encontrará a salvação, a vida eterna. Amém? Você está entendendo? Compreendeu? Então hoje eu estou falando com você da questão da vida eterna. Muitas pessoas querem, muitas pessoas estão buscando a vida eterna, muitas pessoas querem esse direito, mas não estão dispostas verdadeiramente a abrir mão de tudo. Não estão dispostas a tirar a barreira que as impedem de chegar diante do Senhor. E qual é a barreira que tem te impedido? O seu trabalho? Os seus cursos? A sua faculdade? Toda a bagagem, vamos dizer, que você carrega, de tudo o que diz aí ser um ensinamento, vamos dizer, tudo o que você traz como religiosidade da sua família, tradição, isso está impedindo de você chegar diante de Jesus? Será que vai valer a pena? Será que vai valer realmente a pena carregar tudo isso e abrir mão de andar com Jesus? Vende tudo isso, abre mão disso. Isso não é riqueza, isso não é riqueza. A verdadeira riqueza está no Senhor Jesus. Negue a si mesmo, abra mão de tudo hoje, entrega a tua vida a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Eu quero orar por você, meu amado, que hoje, como jovem rico, está buscando querer saber o que fazer para possuir a vida eterna. E o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Você precisa abrir mão de tudo que te coloca a estar afastado de Deus para seguir ao Senhor. Abre mão de tudo isso hoje. Tira tudo que está te colocando barreiras para que você venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque quão difícil será um rico entrar no reino dos céus. Quão difícil. Então, se algo está te impedindo, abra mão disso hoje. Se faça o menor, para que Deus te coloque como maior no reino de Deus. Amém? Quero orar por você, meu amado, que quer entregar a vida a Jesus. Quero orar por você, minha querida, que quer entregar a tua vida ao Senhor. Eu quero hoje fazer uma oração muito especial por você que busca e deseja, com toda a tua força, caminhar lado a lado com o Senhor Jesus. Está perguntando: o que eu faço? Como eu vou me proceder? Pastor, ao longo desses dias eu entreguei minha vida a Jesus, me reconciliei, o que eu faço agora? Abre mão de tudo isso, negue a si mesmo e caminhe lado a lado com Jesus, e Ele vai te conceder o direito de entrar na cidade santa, possuir a vida eterna, como Ele mesmo tem nos ensinado. Amém? Pastor, eu quero, erga a tua mão direita aos céus. Pastor, eu quero me reconciliar. Traga a tua mão direita, a altura que fica o teu coração. Feche os teus olhos. Vou orar com você. Vou fazer uma oração especial pela tua vida. Então, ora assim comigo. Feche os olhos. Leva o teu pensamento ao trono do Pai. E olha assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que neste momento, todo o pecado que eu tenho cometido venha ser anulado através do perdão do Senhor Jesus em favor da minha vida. Diga: meu Deus, eu rejeito e abro mão de tudo aquilo que me afastava e me posicionava tão distante dos teus caminhos. Diga: meu Pai, eu recebo e declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da minha vida. Fala: meu Deus, me faça possuir o direito e confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que haja entendimento, que haja, meu Pai, verdadeiramente agora sobre a vida de cada uma dessas pessoas, o perdão do Senhor em favor agora de cada pessoa que se coloca a arrepender-se.
aquele que está buscando arrependimento sincero, aquele que está buscando estar diante do Senhor com o coração livre de todo e qualquer que seja o sentimento que faz com que o ser humano se sinta tão fragilizado, que todo sentimento de culpa, que todo sentimento de cobrança, que todos os sentimentos e dardos inflamados do inimigo que estavam operando contra esta vida venham ser-lhe arrancados agora e lançados no mar do esquecimento, e que o teu perdão esteja sobre cada uma dessas pessoas, e que teu Espírito Santo os fortaleça de uma forma gloriosa e poderosa. É o que eu te peço, Pai, e que assim, meu Deus, seja feito em o nome do Senhor Jesus.